Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Duerto, seu professor. Hoje nós vamos falar sobre a Indonésia, de ex-colonizada a colonizadora. Então, uma hora ela foi colonizada por potências estrangeiras. Quando houve a sua independência, ela passou a colonizar. Então, a história da Indonésia foi moldada por sua posição geográfica, seus recursos naturais, a série de migrações humanas, contatos, economia e comércio, conquistas e políticas dessa área toda em amarelo mais escuro do mapa que nós estamos vendo. A Indonésia é um país arquipélago formado por cerca de 17.508 ilhas, 6.000 habitadas, que se estende ao longo do Equador no Sudeste Asiático. A posição estratégica do país promoveu o comércio internacional. O comércio, desde então, tem fundamentalmente moldado a história da Indonésia. A área deste país é habitada por povos de várias migrações, criando uma diversidade de culturas, etnias e idiomas. Os acidentes geográficos do arquipélago, além de fatores climáticos da região, influenciaram significativamente a agricultura e o comércio, bem como na formação dos estados. Por volta do século X, com a chegada de navegadores árabes provenientes de Omã e da Índia, o islamismo chegou ao arquipélago e, com ele, a expansão da religião islâmica. Quando o califado passou para as mãos dos otomanos, foi iniciado um grande intercâmbio cultural entre as duas partes do Oceano Índico e entre o Atlântico. Também para o distante Oceano Pacífico. Com a derrota dos Safávidas em Tabriz e a aliança com os Moguls na Índia, os otomanos abriram as portas para o Extremo Oriente e as fecharam para o Ocidente. O bloqueio comercial otomano provocou uma incansável busca por um caminho para as terras onde eram produzidas as especiarias. Os europeus ali chegaram em princípios do século XVI. Em 1511, Francisco Serrão e Antônio de Abreu chegaram às Ilhas Molucas. E na sua vontade de monopolizar o comércio das especiarias, eles lutam contra os diversos sultanatos islâmicos. Lutas que encaravam quase que como uma cruzada, já que tais sultanatos eram submetidos econômica e culturalmente ao califado otomano, apesar da imensa distância. Então, um território bem distante no Oceano Pacífico, em contato com o Atlântico e com o Índico. No século XVI, as sucessivas ondas de europeus portugueses, espanhóis, holandeses e britânicos procuraram dominar o comércio de especiarias em suas fontes lá na Índia e também nas Ilhas Molucas da Indonésia. Isso significava encontrar um caminho para a Ásia, para recortar os comerciantes muçulmanos que, com sua saída de Veneza no Mediterrâneo, monopolizaram as importações de especiarias para a Europa. Com preços astronômicos na época, as especiarias eram altamente cobiçadas, não só para preservar e tornar a carne mais conservada, aceitável, mas também como medicamentos e poções mágicas. A chegada dos europeus no Sudeste Asiático é muitas vezes considerada como divisor de águas em sua história. Outros estudiosos consideram este ponto de vista insustentável, argumentando que a influência europeia durante os tempos das primeiras chegadas
nos séculos XVI e XVII, foi limitada em termos de área e profundidade, isto é, em parte, devido à Europa não ser a área mais avançada ou dinâmica do mundo no início do século XV. Pelo contrário, a força expansionista principal deste tempo foi o Islã. Em 1453, por exemplo, os turcos otomanos conquistaram Constantinopla, enquanto que o Islã continuou a se espalhar através da Indonésia e das Filipinas. Então, ia tanto para o norte, o sul, leste e oeste, a expansão do Islã. A influência europeia, particularmente a dos holandeses, não teria o seu maior impacto na Indonésia até os séculos XVIII e XIX. Então, demorou para chegar essa influência. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Países Baixos foram ocupados pela Alemanha e assim perderam a sua colônia para os japoneses. Com o fim da guerra, Sukarno, que tinha cooperado com os japoneses, declarou a independência da Indonésia. Porém, os aliados apoiaram as forças neerlandesas, ou seja, holandesas, na tentativa de recuperar a sua colônia. A Guerra pela Independência, denominada como Revolução Nacional Indonésia, durou 4 anos e sob pressão internacional. Os Países Baixos foram forçados a reconhecer o novo Estado. Então, perderam essa colônia lá no Pacífico. Nos anos de 1950 e 1960, a ideologia anti-imperialista de Sukarno acabou por tornar a Indonésia crescentemente dependente da União Soviética e depois da China. Ele alinhou-se ao socialismo e entrou em guerra com a Malásia. Em 1965, deu-se uma tentativa de golpe de Estado. O general Suharto, que tinha ajudado a conter o golpe, toma o poder depois de um grande massacre. Suharto foi reeleito 5 vezes e governou a Indonésia com auxílio dos militares. Mas com a crise econômica asiática de 1997, o país voltou à rebelião e o presidente foi obrigado a renunciar, entregando o poder ao seu vice, Habib. Entretanto, nas eleições de 1999, Habib foi derrotado por Meghalto Sukarnoputri, filha de Suharto. Sukarnoputri nem chegou a ser empossada, tendo sido substituída pelo seu partido político, liderado por Abdurrahmane Wari. Abdurrahmane Wari. A crise no Timor-Leste mudou o cenário e Sukarnoputri voltou à presidência em 2001. Olha a confusão política naquela região. Em 2004, nas primeiras eleições diretas, foi eleito o presidente Susilo Bambam Yudhoyono, que em 2009 foi reeleito para um segundo mandato. Entre os anos de 1975 e 1999, a Indonésia invadiu o Timor-Leste. Olha a parte da colonização aí. Ex-colônia passa a colonizar, iniciando uma onda de terror naquele país. O ensino do idioma local, o tetum, foi proibido. Execuções em massa foram realizadas e ocorreu a destruição da infraestrutura. Timor-Leste só possui fronteira terrestre com a Indonésia, por ficar numa ilha maior. A ex-colônia portuguesa, Timor-Leste, o país é o único da Ásia que tem o português como idioma oficial, apesar de ser falado por apenas 10% da população nacional. Com isso, a nação é uma das integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o CPLP,
a sigla, né, dessa comunidade. Então, faz parte, juntamente do Brasil, dessa comunidade. Ainda em 2004, em 26 de dezembro, uma catástrofe abalou o país. Nesse dia, registrou-se o maior terremoto dos últimos tempos, 8,9 graus da escala Richter, com epicentro ao largo da ilha de Sumatra. O sismo originou maremotos e tsunamis que assolaram a costa de vários países do Sudeste Asiático, como Sri Lanka, que foi o mais afetado, seguido da própria Indonésia, Índia, Tailândia, Malásia, Maldivas e Bangladesh, tendo provocado milhares de mortos e de desalojados. Terremoto atinge também a região de Papua, na Indonésia. O tremor de magnitude 5,9 sacudiu a costa nessa segunda-feira, dia 2. Não foi emitido alerta de tsunami e não há informações imediatas de danos. No dia 2/8/2021. Então, é uma região que tem esses acontecimentos naturais muito em evidência, né? Por ficar numa região ali das falhas geológicas, das placas, o contato das placas tectônicas. Então, os terremotos, os vulcões sempre estão em atividades, né? Por causa dos terremotos, os vulcões ficam sempre em atividades. Então, é uma região que tem essa força da natureza mais forte do nosso planeta Terra. Então, é uma região que carece de atenção, de constantemente da população ficar atenta aos abalos, ao que pode acontecer, para tentar fugir da força ou das forças da natureza. Estudantes, nós conhecemos um pouco sobre a Indonésia nessa aula. Então, nós vimos que, apesar de um país, de uma civilização, de um povo ser colonizado, ele também pode colonizar. Então, nós temos que prestar muita atenção no que se refere ao fator histórico, político, os fatores geográficos, naturais. A Indonésia é o maior arquipélago do mundo. Então, por isso que tem aquelas mais de 16 mil ilhas, né, que compõem esse país. Mas também aquilo que aconteceu com a Indonésia, da processo de colonização, que nós sabemos que quando um povo é colonizado, ele perde a sua identidade, ele perde a sua maneira de relacionar, a sua identidade, perde a sua maneira de relacionar, de viver, ele passa a ser oprimido. Quando a Indonésia se tornou independente, livre dos colonizadores, ela passa também a oprimir outros povos, no caso, os povos do Timor-Leste. E uma característica para muitos que não sabiam, é o único país da Ásia que fala o português. Então, querendo viajar para o Timor-Leste, vão sem problemas, né? Podem ir, que nós vamos chegar lá e vamos conversar com os nossos irmãos timorenses e vamos nos dar bem, né? Sem preocupar em aprender um novo idioma. Claro que vão ter palavras que nós vamos aprender, palavras diferentes, fora o sotaque, mas é um ótimo aprendizado, essa troca de cultura. Então, vale a pena também a gente conhecer um pouco, né, a mais sobre os nossos irmãos lá do outro lado do mundo. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular
na imagem que aparece aqui no canto da nossa tela, o nosso QR Code. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED TV, tem materiais, tem exercícios, atividades, materiais complementares para essa aula, materiais diversificados e diferentes, numa nova linguagem e também com mais conhecimento. Até a próxima aula.